Hi guys, bem-vindos ao Yes You Can. Eu sou a Priscila Cândido e hoje eu vou falar sobre a diferença entre few e little e também a few e a little. So, let's go! Hi guys, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal e se você já é inscrito deve se lembrar que o nosso último vídeo foi sobre a diferença entre many e much, que são palavras usadas para falar sobre grandes quantidades. E hoje eu vou falar sobre a diferença entre few e little, que são palavras usadas para falar sobre pequenas quantidades. E se você não é inscrito ainda e caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, tá me vendo aqui pela primeira vez, se inscreva já para não perder nenhum conteúdo que vem por aí. Deixa o seu like que é super mega importante e também compartilhe aí esse vídeo com seus amigos e me ajudem a levar o Yes You Can para cada vez mais pessoas. Então, vamos à nossa aula. Bom, você já deve ter ouvido, ou lido a seguinte explicação, que few é usado para substantivos contáveis, enquanto que little é usado com substantivos incontáveis. Mas você não precisa se lembrar dessa nomenclatura toda não, tá? Eu vou te explicar aqui de uma maneira bem simples e fácil que você vai entender. Começando por few. Few significa poucos ou poucas no plural. Então, quando eu quero dizer assim, poucos livros, few books, poucos amigos, few friends, poucos países, few countries, poucos cachorros, few dogs, e por aí vai. Então, sempre a palavra que vir depois de few tem que estar no plural também para combinar, com few. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Então, vamos supor que eu acabei de mudar para uma cidade e eu quero dizer que eu tenho poucos amigos aqui. Como você diria essa frase? I have few friends here. I have few friends here. Eu tenho poucos amigos aqui, tá? Simples assim. I have few friends. I have few friends. Vamos ver um outro exemplo. Existem carros que custam, assim, verdadeiras fortunas, como Lamborghini, enfim. Então, eu poderia dizer assim, few people are able to afford cars like that. Quer dizer, poucas pessoas são capazes de comprar, de bancar carros como esse. Então, muito simples, tá? Few significa poucos ou poucas, no plural. E já vou aproveitar e explicar uma expressão derivada de few, que é a few. Bom, então vamos lá. Se few significa poucos ou poucas, a few vai significar literalmente uns poucos, ou seja, alguns. Então, vamos ver aí duas frases, uma com few, outra com a few, pra gente ver a diferença, tá? Como vocês vão ver, a diferença é sutil, is very subtle, é muito sutil, mas há diferença, tá bom? Então, vamos lá. The school bought few computers. E the school bought a few computers. Qual a diferença entre essas duas frases? Vamos lá, então. Na primeira, the school bought few computers, a escola comprou poucos computadores. A palavra few, sem o artigo, ela enfatiza essa ideia de pequena quantidade, ou seja, quase nenhum. Então, geralmente dá uma ideia assim mais negativa, de insuficiência. Então, a escola comprou poucos computadores, poderia ter comprado mais. Agora, quando eu digo the school bought a few computers, eu tô dizendo que a escola comprou alguns computadores. Continua sendo poucos, não são muitos, são alguns, mas é uma simples afirmação, tá? Tem, assim, uma ideia mais neutra, Dependendo da entonação de quem tá falando, pode dar uma ideia mais positiva, Então, the school bought a few computers, quer dizer, a escola comprou alguns computadores, então, uma coisa boa, Então, essa é a diferença, tá? Um outro exemplo, how many people did you invite to the party? Quer dizer, quantas pessoas você convidou para a festa? Just family and a few friends. Quer dizer, só a família e alguns amigos. Just family and a few friends. Just family and a few friends. E agora vamos para o little. Little significa pouco ou pouca, só que no singular. Então, as palavras que virem depois de little tem que estar no singular também. Então, quando eu quero dizer assim, pouco tempo, little time, pouco dinheiro, little money, pouco açúcar, little sugar, pouco café, little coffee, pouca água, little water,
ou no sotaque britânico, né, como os britânicos costumam dizer, little water, little water. Aí, it's up to you, tá? Você que sabe, você que escolhe aí qual a forma que mais te agrada, tá? Little water, no sotaque mais americano, or little water. Mas antes de a gente ir para os exemplos, você pode estar se perguntando, peraí, little não é pequeno? Não significa pequeno? Sim, também pode significar pequeno, né? Como, por exemplo, a little girl, uma menina pequena, uma menininha, né? Pode fazer o diminutivo aí, a little boy, o menininho, a little house, uma casa pequena, uma casinha. Mas o little que eu tô falando aqui hoje é em contraste com o few, que significa, né? Poucos, então o little, pouco, tá? No sentido de pouco. Então você deve até se lembrar daquele filme, né? Stuart Little, o pequeno Stuart. I'm Stuart Little! I'm Stuart Little! Então eu poderia dizer assim, there's little coffee in my cup. Quer dizer, tem pouco café na minha xícara. Ou vamos supor que alguém me chama aí para sair para dar uma volta, só que eu tenho pouco dinheiro. Então a pessoa poderia falar, let's go out tonight. Vamos sair hoje à noite. E eu posso responder, sorry, I have little money. Sorry, I have little money. Quer dizer, me desculpe, eu tenho pouco dinheiro. Então, I really can't afford to go out. Quer dizer, eu não tenho condições financeiras de sair. I have very little money. I have very little money. E nós temos uma expressão derivada de little, que é a little, que significa um pouco. Então, pegando esse último exemplo que eu dei, né? I have little money. Eu tenho pouco dinheiro, né? Então, eu não posso sair porque eu tenho pouco dinheiro, não é o suficiente. Agora eu poderia falar, ok, I have a little money. Quer dizer, let's go out tonight. Ok, I have a little money. Quer dizer, tudo bem, beleza, eu tenho um pouco de dinheiro. I have a little money. Eu tenho um pouco de dinheiro. Ou seja, não é muito, é pouco ainda, mas o suficiente aí talvez para comer uma pizza, pegar um cinema. Outros exemplos, we have a little time. We have a little time. Let's grab a snack. Quer dizer, nós temos um pouco de tempo. Vamos comer um lanchinho, vamos fazer um lanchinho rápido, né? Vamos pegar alguma coisa. Well, we have a little time. Well, we have a little time. Vamos supor que eu queira fazer um bolo, mas aí eu vejo que eu tenho pouca farinha. Então eu poderia dizer, I have little flour. I have little flour. Sem o artigo a. Eu tenho pouca farinha. Então, não vai ser possível fazer o bolo. Agora, se eu disser I have a little flour. I have a little flour. Eu tenho um pouco de farinha. Então, talvez seja o suficiente aí para fazer o bolo. Bom, agora você já sabe, né, a diferença entre essas palavras, mas muito mais importante do que você ficar pensando nas regras, né, quando usar um, quando usar outro, é você ter contato com a língua, tá? Frequentemente, é você consumir conteúdos em inglês, porque aí você vai se acostumando quando usar um, quando usar o outro. Você vai se acostumando, né, nas situações em que um é usado, o outro é usado, as combinações de palavras, tá bom? So, that's it, guys. I hope you enjoyed this video. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. See you next video. Bye for now!